operação, já que o instrumental que se usa é o sistema de ATE, que era do MDA, hoje está dentro do mapa, que é o CIATE, e a ideia é trabalhar com esses formulários. Mas antes da apresentação de Ângela, dos formulários, como é que deve ser feito o acompanhamento, Cláudia vai fazer uma apresentaçãozinha sobre crédito, não é isso, Cláudia? Está reservado para hoje. A relação entre fomento e crédito. Perfeito, tá? Então, enquanto a gente está resolvendo essa situação operacional de internet, tá bom, Cláudia? Oi, Arthur. Fique à vontade, Cláudia. Então eu vou botar... Você está com a voz agora, voz, vídeo e apresentação. Sua parte. Pera bem, eu só estou dando um jeito ali numa pessoa pequena que está Tá latindo aqui. certo. Peraí. É assim mesmo. Gente, só um minutinho. Gente, a gente com um filho pequeno em casa é um negócio complicado. Então, pronto, Ângela. Bom, Cláudia. Eu vou botar a apresentação. Certo. Está compartilhando, Arthur? Tranquilo. Ok. Deixa eu botar no módulo de apresentação. Ok. Isso. Beleza. Gente, em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. Espero que todos estejam bem, né? E me foi solicitado que eu fizesse essa relação entre a questão da inclusão produtiva e do crédito rural, né? Então, nós estamos aqui construir uma oferta adequada ao público da agricultura familiar maranhense, e aí a gente destacando a população em vulnerabilidade social, que é exatamente o público que a gente atende no ACT 17. Bom, como a gente deve entender essa questão da inclusão produtiva através do fomento, né? Na nossa visão, ele deve ser entendido como uma oportunidade de iniciar processos de mudança para as famílias e as comunidades. Ou seja, nós vamos atender pessoas que estão num grau de vulnerabilidade social muito grande. É tanto que esse programa ele surge exatamente, né, no combate à pobreza rural. E como foi colocado por Ângela ontem, ele vai atender atividades agrícolas e não agrícolas. Bom, e aí essa inclusão socioprodutiva, através do fomento, nos permite o quê, efetivamente? Melhorar os aspectos tecnológicos. Ontem, a gente, com a Maísa e o Rodrigo, nós vimos a questão dos territórios, nós vimos a caracterização de povos e comunidades tradicionais, especificamente, mas isso vale para todo o público que a gente considera da agricultura familiar. Seja ele colocado ali, por exemplo, o pescador artesanal, o agricultor familiar, o assentado da reforma agrária, o indígena. Então, um dos aspectos que a gente tem que estar focado na hora que a gente for, principalmente, realizar o diagnóstico, e também para a assessoria técnica, é valorizar essa relação entre os saberes locais e o conhecimento científico. Por quê? Na verdade, quando a gente chega para fazer o atendimento de ATE, nós vamos com uma carga de conhecimento, mas, às vezes, a gente tem que se policiar no sentido de entender que aquela população local ela tem o seu próprio saber. Daí a necessidade, né? É óbvio que todo depoimento, o Arthur até já chamou a atenção para isso, que eles dão para os nossos vídeos, por exemplo, eles, de certa forma, eles enaltecem, né, a questão do conhecimento adquirido conosco. Mas essa é uma relação que ela é de via de mão dupla. Ela não é só uma relação no qual a gente chegue lá
deposite o nosso conhecimento como se eles fossem, essa população, um recipiente, né, vazio para que a gente, através do conhecimento que a gente tenha, preenche, né? Além disso, essa inclusão socioprodutiva, ela pode permitir também o fortalecimento das organizações locais. De que maneira? Através da construção de parcerias. Como é essa parceria, afinal de contas? É a parceria somente conosco ou com a prefeitura? Conosco e os sindicatos? Não, é com uma rede. Na verdade, ela começa pela associação local. Então, a gente fortalecendo, independente dessa organização local, ela está formalizada ou não, em forma de associação cooperativa. Até porque todas as comunidades, seja lá na igrejinha que eles têm, na venda, ou em qualquer espaço público nessas comunidades, essas relações elas precisam se fortalecer. Às vezes, a gente chega numa determinada comunidade e o que a gente precisa fazer é se relacionar com elas, inclusive para entender a dinâmica que cada uma tem. E a construção de parceria, ela vai nos permitir, tanto da equipe técnica, como entre eles, no sentido de fortalecer o que eles já têm construído e melhorar essa organização, eles vão nos trazer como resposta também a melhor aplicabilidade dos recursos, né? Além disso, ela pode permitir melhorar a situação socioeconômica das famílias e das comunidades. De que forma? Ora, se você incrementa, mesmo que seja com esse recurso muito pequeno, uma determinada atividade, né, econômica, é óbvio que você vai ter um rebatimento, né, nas relações que se dão lá, ou no próprio município. Até porque essas pessoas vão se relacionar. Se, por exemplo, se eu faço um projeto, né, de hortifruti granjeiro, ou um projeto mesmo só da pecuária, criação de aves, ela vai ter que vender, ela vai se alimentar, mas ela vai ter, se ela tiver excedente, ela vai ter como comercializar isso em algum espaço, dentro ou fora da comunidade. Além disso, e aí nesse aspecto eu chamo bastante atenção, que é o acesso às políticas sociais e outros recursos. No caso específico do público atendido, sempre se tem um dilema, né, e até, de certa forma, preconceito com as chamadas políticas compensatórias. A gente observa, às vezes, no discurso de técnicos, às vezes de gestores, essa, digamos assim, essa pré-ideia, né, de que esse tipo de programa, ele é um programa assistencialista, porque ele vai lá, ele dá um dinheiro, não tem retorno. Só que o retorno que se espera de um projeto como esse não é o mesmo retorno quando eu vou a uma agência bancária de crédito. O retorno é outro. O retorno é aquilo que eu já falei anteriormente. É a mudança, é iniciar um processo de mudança nas relações sociais locais, na renda, no nível de educação, no nível de ocupação de trabalho. Então, ele tem uma situação que é diferenciada. E aí é importante que a gente entenda qual a sociedade que a gente vive. A gente vive numa sociedade capitalista que, por excelência, ela causa desigualdade e exclusão de pessoas. Essas pessoas na qual a gente atende, elas durante anos foram invisibilizadas. E todo o Estado, e aí depende muito da concepção de Estado, e no caso, e aí a gente pode pegar um período até anterior, que não esse Estado que a gente vivencia hoje, o Estado neoliberal, as políticas compensatórias elas foram importantíssimas, inclusive, para arrefecer os conflitos sociais. Então, por exemplo, quando eu estou executando o fomento, né, eu não estou executando uma política assistencialista, eu estou executando uma política assistencial, porque se não houvesse necessidade do Estado fazer uma intervenção no combate à pobreza rural, provavelmente essa política não se fazia existir, né? E aí, quando a gente fala em políticas sociais, a gente está falando das políticas macros, as grandes,
que aí vão influenciar todos os setores da sociedade, seja ele urbano ou rural. E, para tanto, né, se cria as políticas públicas de inclusão social, né? E aí a gente vai encontrar exemplos enormes de políticas públicas para a inclusão social. Por exemplo, os programas que são desenvolvidos pelas secretarias de assistência, e muitas das vezes elas vão de encontro. Aqui no Maranhão, a gente tem tanto a SEGs como a CETRIX, com políticas de inclusão social através dos seus programas, dos seus projetos internos, das suas ações. Assim como nós, na AGERP, executamos o Dom Helder, executamos os ACTs, né? Como exemplo também, a gente pode, para que a gente entenda, né, que essas políticas, elas não são à toa e elas foram pensadas, inclusive, desde o momento da Constituição Cidadã de 1988. Então, nós vamos encontrar o LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, e o Sistema SUAS, e é exatamente o LOAS e o Sistema SUAS que vão dar início à questão do CAD único, tão importante para nós. Por que ele é importante para nós? Porque ele faz com que o nosso público, a partir desse cadastro, ele tenha acesso a vários tipos de programas existentes dessas políticas para combate às desigualdades sociais. O PRONAF, né, que é um programa, né, voltado à agricultura familiar, ele nasce, inclusive, com uma das suas missões, exatamente, não só levar o crédito como uma forma de desenvolvimento da agricultura familiar, mas ele tem esse outro componente, que é exatamente da produção do alimento, né? Ele vem no sentido de gerar ocupação e gerar renda. E, para tanto, a gente faz uma coisa que a gente nem se dá conta, às vezes, que a simples emissão de dados que a GERP faz, ela tem um rebatimento hoje que não necessariamente ele está ligado única e exclusivamente à produção, mas ele está ligado também a outras questões, né, de acesso às políticas públicas, como a política previdenciária, que está lá e é ligada, né, a LOAS. Nós desenvolvemos projetos com o PENAI, desenvolvemos projetos com o PAA. E tudo isso faz parte de um rol de políticas que vieram no sentido de subsidiar a agricultura familiar e combater as questões sociais mais relevantes que a gente vive hoje na sociedade, seja ela urbana, seja ela rural. Além disso, essa inclusão socioprodutiva, ela tem um aspecto bastante interessante, por quê? Porque toda vez que se injeta recurso, e isso vem no sentido de ampliar a renda, e ela vem no sentido também de combater essas desigualdades sociais, a gente potencializa o grau de dinamização econômica local. Por quê? Eu sempre cito isso. Olha, se eu vou ter a injeção de 2 milhões de fomento, como no caso lá em Barreirinhas, né, que estava projetado através do fomento para os assentados da reforma agrária, num determinado município, é óbvio que todos, digamos assim, que todos os campos vão ganhar. Quem vende insumos, quem vende a semente. E com a renda daquilo ali, as pessoas provavelmente vão ter outras formas de consumo, de outros bens que elas geram. Tá? Bom, e aí a gente precisa fazer algumas observações importantes a respeito da importância da inclusão socioprodutiva. Uma eu já citei bastante, que é a geração de renda e ocupação para as famílias. Né? Nós vivenciamos uma situação de êxodo rural, de dificuldade na sucessão rural, né? E se a gente começa a incluir essas pessoas e organizar essas propriedades, a gente tem a probabilidade de gerar, né, além da renda extra para essas famílias, né, que às vezes estão com uma renda muito baixa, de melhorar a qualidade dessa renda, também criar ocupação, né, para os membros da família. A outra coisa que eu queria chamar bastante atenção, para que a gente observe, são as relações socioambientais e produtivas das comunidades.
Normalmente, às vezes a gente, no afã de querer fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, a gente não se atenta para alguns aspectos, né, que hoje são importantes e que e futuramente vai ser objeto, né, já é objeto de análise, né, por parte de quem compra os nossos produtos. É impossível, né, você estar dentro de uma comunidade e não observar a relação de como essas famílias ou essa comunidade faz em relação à questão do meio ambiente. E como é que se dá essas relações na produção daquele local, no que produz, para onde vende, como é que aquela comunidade ela está organizada. Tudo isso tem influência mais tarde, né, para que a gente, de fato, diga que fez uma inclusão socioprodutiva. Na verdade, a gente, como papel de ATE, nós somos educadores do campo, né, a gente também tem que fazer essas observações, né, porque, por exemplo, não adianta nada eu ir para uma determinada comunidade, dar atendimento a 5 a 6 famílias, orientar para não fazer queimada, né, ou fazer queimada controlada, né? No entanto, a gente não perceber que esse é um problema. Tem alguém com o microfone aberto. Não perceber como é que se dão essas relações ambientais naquele local. A outra coisa é as relações de transversalidade de gênero, geração e etnia. Óbvio, se eu vou atender indígenas, se eu vou atender quilombolas, se eu vou atender pescadores, se eu vou atender agricultores familiares e assentados, eu preciso também observar como, a partir dessa organização local, né, esses temas atravessam. A gente observou bastante, né, é óbvio que ninguém aqui é obrigado a conhecer tudo das relações de gênero, de geração e de etnia. Mas é importante que, quando eu relaciono isso com os saberes locais, as mulheres, os jovens, eles vão ter papéis e ocupações dentro dessa sociedade que vão fazer com que ela se reproduza. Então, se eu vou para uma área, né, e eu vou elaborar um projeto, eu tenho que me dar conta da dinâmica daquela família. Então, eu vou atender um quilombola. O quilombola tem uma maneira, dependendo de onde ele estiver, que ele vai se relacionar com a comunidade dentro da família. A mulher vai desempenhar um determinado papel, o homem vai determinar o outro papel, a juventude um outro papel. O que isso tem a ver com a elaboração dos projetos? Tem tudo a ver com a elaboração do projeto a partir do momento que cada um ali na reprodução familiar tem um papel e desenvolve uma determinada atividade. Então, só citando um exemplo de uma pergunta que já me fizeram, em relação ao fomento, esse que é para a reforma agrária, que é o crédito de instalação, e lá tem um fomento mulher com projetos para as mulheres. Infelizmente, às vezes o técnico chega para fazer um projeto que é específico para as mulheres, da atividade que tem que ser elas executando, e faz um projeto de bovinocultura que ela não encosta, né, para cuidar de um animal como esse. Ela trata muito mais das galinhas dela, ela costura, ela vende Avon, né? Então, essas observações, né, nós temos que estar na nossa cabecinha no sentido de implementar as propostas que a gente for elaborar, né? E eu chamo a atenção aqui que esse ACT, ele vai fazer a entrada, ele todo executado como é para ser, ele vai entrar em torno de 7 milhões e 200 no estado do Maranhão durante esses 3 anos para o combate à pobreza rural. Nós temos observado, e aí depois, esse é um efeito, inclusive, que vai piorar com a pandemia, esse recurso ele tem que ser muito bem aplicado, né? Muito bem pensado na hora da seleção, muito bem administrado, né, pela família. Nós vamos ter problemas, sim, a gente já sabe que 10%
normalmente, do recurso que entra para a família, ele vai utilizar em outras questões que não necessariamente é no projeto que você pensou junto com ele. Às vezes surge um problema, né, de saúde na família, ele vai lá e gasta. Todos nós já tivemos experiência com isso. No entanto, é importante que a gente perceba que, apesar do recurso por família ser muito pequeno, né, ele, quando é colocado no todo, ele se torna um recurso bastante significativo. Tem municípios que têm, por exemplo, 100 projetos, 150, né, ou 200 projetos, que isso faz uma diferença, sim, na hora do que eu falei anteriormente e dinamiza a economia local, né? Então, é importante que a gente faça essas observações. Bom, e aí, qual seria a relação do fomento com o crédito? Como é que nós vamos tratar dessa questão a partir da aplicação do fomento? Nós já temos mais de 1.000 projetos já que já receberam primeira e segunda parcela, né? E nós precisamos, na verdade, construir uma proposta, modelar uma proposta de acesso ao crédito para os vários públicos que foram citados, inclusive pelo Arthur ontem, né, na apresentação dele, que são as tipologias que nós criamos aqui. Então, o nosso grupo, né, onde a gente está com a aplicação do fomento, é o primeiro, é o que está na extrema pobreza. Né? E como é que eu vou tratar, né, a partir do momento que eu aplico esses recursos do fomento, e como é que eu vou fazer para passar para uma outra etapa que já é a questão do crédito rural? Quais seriam esses passos? Né? O primeiro é fazer um bom diagnóstico e registro da família. Durante esse período que a gente aplicar esse fomento, não basta a gente ir lá, dar um beijinho no agricultor, voltar e ver como é que está a situação do projeto. Nós precisamos fazer, e aí a gente enfrenta uma série de barreiras, porque às vezes os nossos companheiros lá são semi-analfabetos ou analfabetos, mas a gente precisa começar a implementar, né, esse registro das atividades que essas pessoas, é, desculpa, gente, o registro dessas famílias, né, o que ela produziu com aquele projeto, para ver em que condição e que estágio essa família se encontra para um acesso ao crédito. Então, o diagnóstico é fundamental. Está isso registrado no Tequim Monitor, é fundamental para a gente. Por quê? A partir do registro dessas famílias no nosso sistema, a gente vai conseguir, efetivamente, né, ter os dados e fazer uma análise mais profunda, né, tanto do processo da atividade de até, mas até onde essa família conseguiu chegar. Porque não adianta eu botar crédito na mão de alguém que vai se endividar. E não é essa a missão e não é isso que a gente quer. Bom, e é isso que eu estou falando. Primeiro, nós vamos, nesse público, aplicar o fomento. Aplicando o fomento, né, a gente fez um bom diagnóstico, aplicou o fomento, fez o acompanhamento e monitoramento dessa família. A partir daí, que crédito está mais adequado para essa família? Vai ser o Mais Alimentos, que está lá com um recurso muito maior, ou vai ser a primeira experiência, né, com crédito e devolutivo que essa família vai ter, que é o microcrédito, tá? Não adianta eu colocar um recurso na mão de quem tem dificuldade de administrar, né? E aí vai ter, e é uma necessidade que nós temos, que é a construção, né, tanto nossa, né, como nossa, como dos agricultores, da educação financeira, tá? Vai ser fundamental a importância que a gente faça a educação financeira, o planejamento da propriedade, o planejamento do projeto de vida daquele agricultor, e aí esse é um dos passos para a gente chegar no microcrédito. Chegando no microcrédito, a partir do momento que a gente consegue estruturar esse que estava na extrema pobreza,
que passou para a pobreza, uma outra tipologia, ele vai entrar no outro estágio, né? E esse outro estágio é que ele já vai ter um certo excedente para venda, ele vai poder ampliar suas atividades econômicas, e aí ele vai poder realmente chegar num crédito maior, tá? Então, tudo começa, né, com um bom diagnóstico, com um bom registro, né, das nossas informações daquela família ou do empreendimento, se for um caso, tá? Eu trouxe esses dados para vocês no sentido de a gente fazer uma análise desse processo que eu estou falando aqui. Então, por exemplo, a primeira etapa, né, do fomento, ela foi, ela foi aplicada o ano passado e ela teve elaborados nos 18, né, nas 18 municípios e nas regionais que estão aqui descritas, nós tivemos projetos elaborados, de 101 projetos elaborados. Desses, foram liberados pelo Ministério 852. Vieram com pendência desses 1.101, 184 projetos, e não na época, né, isso foi até dezembro do ano passado, não foram postados 65. Até aquele momento, né, ainda não tinha sido feito o aditamento, então nós tínhamos 2.000 famílias para aplicar. O que aconteceu? Né? A maioria, né, foi aplicado na agricultura e na pecuária, né, principalmente na criação de aves, suíno, horticultura, extrativismo e ave, casa de farinha e roça comunitária, dentre outros. Todavia, 54% dos projetos são de pecuária, tendo na avicultura sua atividade principal. Nós tivemos, nesses projetos elaborados, né, a liberação de R$ 1.192.800. E isso a primeira parcela, considerando os R$ 1.400. E o que isso nos demonstra em termos de projetos? Se vocês observarem, né, nós só tivemos, especificamente, de agricultura, 132 projetos, de pecuária, 682, consórcio agricultura e pecuária, 25, consórcio em agricultura, um projeto, consórcio em pecuária, 14, no extrativismo, 41, e aqui eu queria destacar a experiência de Viana. Por que eu digo a experiência da Regional de Viana? Porque lá, a maioria dos projetos realmente fez essa conexão entre extrativismo e outra atividade produtiva. Ou seja, o reforço da atividade principal que aquele público que eram as 120 quebradeiras de coco que estavam selecionados. Já Itapecuru fez diferente. Aplicou na agricultura e não no extrativismo, fortaleceu as atividades, né? Obviamente, que o extrativismo também desenvolve outras atividades, mas não fez esse reforço da atividade principal, que era o extrativismo. E é uma coisa para a gente se pensar na hora que a gente estiver já elaborando o projeto. E aí a gente tivemos extrativismo pecuário, extrativismo em agricultura, extrativismo em não agrícola. Tivemos 26 projetos de atividades não agrícolas, e essas atividades estão ligadas realmente a atividades que as mulheres desenvolvem mais, como venda de roupa, venda de perfume, para dinamizar o negócio que elas já tinham, padaria, bolo, tem uma série de outras atividades aqui incluídas. Nós tivemos o beneficiamento, eu queria também chamar a atenção, né, dessa perspectiva, porque no caso do beneficiamento, a gente está considerando as 50 famílias de Amarante que fizeram aplicação na casa de farinha, né, para o beneficiamento da farinha, e nós temos demanda dessa, por exemplo, já nesse novo aditivo para Santa Rita, né? Então é importante que os técnicos eles compreendam que esse projeto ele pode ter atividades individuais e coletivas, só reforçando isso.
e que, se a gente puder não pulverizar para facilitar o processo de até e de consolidação da aplicação dos recursos, melhor ainda. Bom, e aí nós temos o que a gente viu na aplicação do projeto de crédito, né, aliás, do fomento, é a mesma tendência de aplicação do crédito no Estado. No mapeamento que a gente está concluindo, a gente percebe o quê? Que a maioria das propostas são de investimento e para a pecuária. E por que isso acontece e por que isso se dá? Na verdade, o investimento ele tem um prazo maior de pagamento, né? Mas na grande maioria, esse recurso está sendo utilizado para custear, né, a produção anual, o que é uma inversão, né, na utilidade desse crédito. Daí a necessidade de, quando a gente estiver fazendo fomento e estiver estruturando essa família, fazer com que ela já entenda que a atividade escolhida por ela vai ter que, quando estiver no microcrédito ou no crédito, respeitar aquele projeto ou para estruturar a sua propriedade, estruturar o modelo de produção que ela escolheu e as atividades de custeio, que são as despesas anuais que se trata, seja ela da pecuária ou da agricultura, que ela esteja desenvolvendo. A maioria dos recursos de custeio também são destinados à pecuária, né? E aí entra a questão de pastagem, e nos remete, né, porque a grande maioria da pecuária, quando a gente vai por produto, eles não estão nem nos pequenos animais. Tem mais avicultura, a gente encontra avicultura, bem explícito quando a gente identifica o produto, mas a grande, esmagadora tendência é para bovinocultura e bovinocultura de corte. Tá? Então, assim, a gente precisa entender, se a gente está trabalhando com o conceito de desenvolvimento sustentável, o crédito também ele tem que ser olhado como uma oportunidade, como uma perspectiva que a gente implemente ações, mas que levem, né, a esse desenvolvimento que a gente pensa que não é predatório, né, que ele tem que dar retorno. Então, quando a gente olha a relação de produtos que o Ceará, mesmo com o Pronaf, ele, ele, ele financia, e você olhar o Maranhão, é gritante a diferença. É gritante. Por quê? Porque a gente vê uma diversificação de produtos muito grande e a nossa em torno de 12 produtos só financiados pelo Pronaf aqui. Dessa forma, os projetos financiados de custeio e investimento não são para produtos que garantem a soberania e a segurança alimentar e nutricional das famílias, considerando que o Maranhão importa mais produtos, né? Mais hortifruti granjeiro, dentre outros. E eu chamo a atenção, e aí correlacionando com aqueles dados que a gente viu dos projetos que nós executamos, porque há uma tendência, às vezes, também, da gente querer fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, logicamente, mas com uma pressão muito rápida por resultados. Né? A gente sabe que existe este conflito, né, no nosso trabalho. Mas o que é importante? Não adianta eu fazer um projeto, né, de avicultura de corte, é uma opinião pessoal minha. Se eu perceber que aquela família ela não está ainda com experiência suficiente, né, para entender que quando ela tirar o primeiro lote, ela vai ter que colocar o segundo. Que depois ela vai ter que colocar o terceiro. E muita gente, principalmente de avicultura, de corte, elas desistem por causa disso. E eu já vi experiência em relação ao Pronaf mesmo, ao Pronaf-A, inclusive. Tá? Então, quando a gente estiver fazendo o diagnóstico, que a gente for elaborar o plano de vida daquela, eu chamo de plano de vida das famílias, que é esse projeto produtivo que nós vamos colocar lá, né, as atividades produtivas daquela família, mas que ali tem toda uma concepção de futuro que essas famílias vão querer ter com aquelas atividades que elas escolheram. Então, as minhas contribuições eram essas, beleza? Eu agradeço a oportunidade de vir aqui, né, com essa rápida apresentação, também
da contribuição lá da coordenação de crédito, né? E aí falo em nome dos meus colegas da Viraci e do Thales, que hoje estão conosco. Eu só queria fazer um adentro que eu esqueci de colocar, que é em relação às questões mais relacionadas às questões fundiárias, tá? Para finalizar essa fala, eu sei que nós temos vários problemas em relação a isso, inclusive a Alcântara, né? Por que eu digo isso? Porque isso dá muito problema numa coisa muito simples que a gente tem que fazer para dar início aos nossos trabalhos para quem não tem DAP, que é a emissão de DAP, né? Nós, no estado do Maranhão, passamos por uma série de conflitos agrários, a gente não pode fugir disso. Alcântara está no meio do furacão por conta da venda de Alcântara para a base, da base de Alcântara para os Estados Unidos, e a gente sabe que nós temos uma dificuldade muito grande. Eu informo a Gerbele e ao Inácio, né, que o Renê ficou de conversar comigo hoje à tarde para ver se ele consegue que a pessoa que atende lá converse conosco e diga como é que está a situação do processo de Alcântara. Não pense que a gente não tem tentado, a gente tem tentado. O problema é que nesse período de pandemia, os funcionários do INCRA, quase todo mundo pertence ao grupo de risco, ninguém estava indo lá, tá? Então, eu peço um pouco de paciência, eu sei que a pressão é muito grande sobre vocês, que são técnicos, principalmente o Inácio, que mora lá em Alcântara, eu imagino como deve ser, mas, infelizmente, a gente não tem como resolver isso sem conversar com as pessoas que é do setor quilombola lá do INCRA. Então, o Renê ficou de me dar um retorno hoje à tarde, ok? A outra coisa é que, assim, quando vocês se depararem com essas situações, comunique a sede. De repente, né, vocês que vão agora para outras áreas quilombolas, em outros municípios, talvez vocês se encontrem em determinadas situações, como, por exemplo, regularizar a área, né, dessas famílias, e vocês não saibam o que. Então, por favor, nos encaminhe para que a gente encaminhe para o ITERMA, por exemplo, se for o caso da regularização fundiária das áreas do Estado, ok? Então, desde já agradeço, obrigada e a oportunidade de vir contribuir com todos nós aqui para construir uma terra melhor cada vez que a gente vai ficando. Obrigada. Ok, Cláudia, obrigado. Cadê o pessoal da GEP? Cadê a Ana? Vamos lá, Angela. Estou aqui. Vamos lá. Tá? A internet resolveu? Mais ou menos. Continua falhando demais. Falhando, né? Tá dando. Não, né? Cadê dados? Não dá para projetar lá de onde dados fala? Tadson. Ele não está na GEP? Não, só apareceu um informe. Eu consegui resgatar um material de Rafael sobre os diagnósticos de todas de toda a rota quilombola que eles fizeram para o selo. Então, lá já dá uma série de informações, e eu vou disponibilizar para o pessoal da coordenação de capacitação, deixar no material que o pessoal vai ter acesso, viu? Eu só me lembrei agora porque eu acabei de abrir o arquivo, tá? Tranquilo, Cláudio. E aí, como é que nós fazemos? Ângela, posso Rejane... aproveitar, enquanto está ajeitando o sistema da Ângela, fazer uma perguntinha para a Cláudia sobre os créditos? Ok, Gilberto. Cláudia, assim, com tua experiência, que já tem visto, o que tu vê, fora essa questão de uma adaptação mais adequada do estilo do produtor com o projeto, mas quais são os principais problemas que tu vê em relação à execução correta do
projeto, tipo, uma falta de orientação mais precisa, ou uma forma de cumprimento mesmo do produtor em usar o valor do crédito para o projeto, assim, só para a gente ter uma noção, né, de quais são os principais entraves. Olha, assim, Gebele, nós vamos encontrar várias situações. Eu vou citar, por exemplo, o caso do nosso colega lá de João Pessoa, do Beltrán, né? O Beltrán já tinha, aquela comunidade já trabalhava com aquelas mulheres. Então, para ele, foi muito mais fácil o processo de seleção. Acho que já começa as dificuldades, às vezes, na seleção daquela família. Tá? Por quê? Porque se você não faz uma boa abordagem e não consegue, não tem a paciência pedagógica, que às vezes a gente quer preencher o diagnóstico, o folheto com maior o diagnóstico daquela família, sem conversar especificamente com ela, para ela, quando ela escolher a atividade dela produtiva, né, também ter a nossa opinião, no sentido de enxergar aquilo como um todo. Às vezes a gente vai fazer esse trabalho, a gente trabalha... Tá, ok. Aí, veja só, a gente tem essa questão do processo de seleção, da definição que fazer agora, e aí isso é um assunto para o planejamento, a gente vai conversar com todos vocês, não é isso, Arthur? Depois. Mas essas atividades a gente vai ter que definir, de fato, com a família. E isso tem sido um empecilho muito grande, porque às vezes a gente separa o marido da mulher lá quando a gente chega e vai prestar o serviço de ATE, né? A gente vai lá, conversa com o homem, mas não conversa com a mulher. Não conversa, às vezes, com o filho mais velho que ajuda. E tudo isso, eu acredito, que faz com que a gente, quando definir as atividades produtivas, a gente defina melhor. Porque a gente vai saber o uso da mão de obra, vai saber a área melhor. Às vezes, a mulher sabe determinadas coisas que o marido não tem essa profundidade, né, de guardar, por exemplo, os dados administrativos, às vezes, da família, até quanto vendeu, por quanto vendeu. Então, todas essas nuances, essas observações que a gente faz, é no sentido de melhorar o nosso trabalho de até na base. Além disso, a gente vai encontrar outros desafios, né? Que é exatamente esse papel de articulação que o técnico tem que ter, do ponto de vista com as organizações locais lá daquela comunidade, assim como o poder público local, né? E aí, quando eu falo poder público, eu não estou falando só de prefeitura, não. Eu estou falando das organizações da sociedade civil que existem lá, né? Eu estou falando das secretarias que executam políticas naquela comunidade. Por quê? Porque tudo isso tem a ver, né, com o resultado desse projeto. Se a pessoa, por exemplo, não tem NIS, ela vai precisar da Secretaria de Assistência para tirar o CAD único dela e ter o NIS. Não é isso? Se ela conseguiu produzir um excedente, e aí ela tem, aquela comunidade tem como fornecer para o PAA, e ela já tem uma associação, então nós também estamos ali e articulamos esse processo de comercialização. A questão, acho que a grande dificuldade que nós temos é de observar o todo, né? Eu acho que é de compreender que o nosso trabalho ele é educativo, mas ele tem um componente político de articulação da família internamente ali, porque a gente se relaciona com ela, assim como esse papel mais coletivo de aglutinação, né? Eu acho que se a gente conseguir vencer essas etapas, a gente vai conseguir, de fato, elaborar um bom projeto, né, para aquela família, tá? É óbvio que aí ter outros componentes. Obrigada aí. Cláudia, cancela a tua projeção de tela, Cláudia. Tá, continua. Interrompe aí tua projeção. Tranquilo, resolveu. E aí, pessoal, cadê Ângela?
Tu está conseguindo me ouvir agora? Ok, melhorou agora. Melhorou? Passei para o celular, né? É o jeito. Bem melhor. Bom, pessoal, bom dia, né? Para quem ainda não vi, né? Depois dessa brilhante apresentação aí da nossa amiga Cláudia, agora o que está programado para nós? Para que a gente possa dar uma olhada, né? Eu passar para vocês aqui rapidamente, até por conta do tempo, mas aí a gente vai trabalhando cada formulário, os formulários, né? Que vocês têm que preencher. E esses formulários a gente vai ter que, são as nossas comprovações, né, de atividade, e nós vamos ter que estar postando os nossos formulários no Ciaté, né, porque o pessoal do Doel daí trabalha com o sistema da Anatel, e nós trabalhamos com o sistema informatizado, né, de assistência técnica, que é esse que o Ministério da Cidadania utiliza. Todos vocês vão receber, né, uma senha. Nós vamos estar colocando vocês, porque vocês têm que estar, obrigatoriamente, vocês têm que estar dentro do Ciaté, para que as atividades sejam postadas. Então, não é um sistema, gente, muito difícil de você trabalhar, é um sistema de postagem mesmo de atividade e de geração de relatório, porque aí os técnicos postam as atividades e aí, ao final, eu condenso, né, junto com o sistema, e aí a gente gera um relatório e o relatório vai para pagamento. Mas, assim, como é uma demanda muito grande, no início, até para agilizar as atividades, bem no início eu comecei a ajudar os técnicos a postarem, e assim, foi cansativo, porque era muita coisa, mas não é difícil, né, de você trabalhar com ele. Então, assim, primeiro eu vou estar mostrando para vocês as nossas ferramentas. Eu acho que alguns já têm até uma certa, vão ter uma certa facilidade, porque conhecem, o pessoal do Doel conhece, porque é semelhante. E aqueles que nunca trabalharam com essas documentações, né, eu vou voltar a repetir, né, não é uma documentação difícil de você trabalhar, são comprovantes de atividade. Cada vez que você vai lá, que você faz uma atividade, né, então você tem que trazer o ateste, tem que trazer realmente um comprovante da atividade que vocês trabalharam, que vocês fizeram. É isso aí, Arthur. Quiser complementar? Tá, a gente pode mostrar eles de uma forma bem simples. Eu acho que a maioria aqui já conhece quais são os instrumentais que vão ser utilizados, não já? A maioria aqui já conhece? Eu acho que sim. E também tem muita gente que já trabalhou com chamadas públicas. Perfeito. Né? Então, Tá. tem muita. Quando a gente então, utiliza o documento básico que a gente utiliza. Tá, então eu vou ajudar a partir daqui, tá? Já vou te ajudando aqui, porque eu sei a dificuldade que está aí. Deixa eu só compartilhar uma tela bem aqui rapidinho para a gente dar Tá, o primeiro documento que vocês vão saber, na verdade, a primeira ferramenta é essa daqui, é o CAT, Sistema de ATE, não é isso, Ângela? É aqui dentro que vai ser registrado todo o desenvolvimento das atividades no acordo de cooperação técnica. Embora nós estamos falando do programa Resgatando Saberes, produzindo com sustentabilidade, onde ele tem uma amplitude muito maior do que o próprio acordo de cooperação, mas a parte de gestão do acordo de cooperação, que é o ACT-17, onde eu tenho o fomento, eu tenho que registrar aqui dentro do CATE. Isso quer dizer que é só o CATE que nós vamos utilizar. A gente está colocando que a gente também vai precisar usar o TEC-N, pessoal. Tá lembrado? Que, embora eu tenha atividade sendo registrado para o Ministério da Cidadania, da execução aí do projeto de inclusão socioprodutiva dentro do acordo de cooperação, mas dentro da AGEP eu tenho um programa, tenho um outro projeto que nós denominamos de Resgatando Saberes Produzindo com Sustentabilidade. Então, a gente vai precisar também utilizar o TEC-N para registro dessas atividades em campo, tá? Então, essa aí é a primeira ferramenta que a gente vai utilizar. E o que vai para dentro disso aí, né, Ângela? E aí eu vou começar a projetar aqui os documentos, que tu pode me ajudar, Ângela. O primeiro documento que a gente vai ter que fazer é o termo de adesão da família, né? Eu vou abrir aqui rapidinho, tu pode falar o que é esse termo de adesão do programa de fomento.
vamos lá. O termo de adesão, na realidade, ele é assinado, né, juntamente com o projeto. A gente inicia, né, com a mobilização. Então, seria aí o ateste coletivo, mas assim, como ele começou pelo termo de adesão, então vamos trabalhar o termo de adesão. O termo de adesão é um documento, né, que que a família assina no momento em que você começa a trabalhar o projeto produtivo. Ou seja, ali ela está dizendo, né, que ela está aderindo ao programa e de que ela está se comprometendo de que ela vai trabalhar juntamente com o técnico, né, com o acompanhamento técnico, o projeto produtivo. Então, assim, não é um documento, como eu falei ontem, ele não é um documento que ele tem aquela validade jurídica. Né? Então, não tem nada escrito lá que juridicamente ela vai ser penalizada e tudo mais. Mas é um documento de compromisso que ela está assinando junto com junto à GERP, junto ao Ministério, e que está se comprometendo a executar o projeto, a trabalhar o projeto de acordo com as normas e as determinações do programa. Perfeito. Bom, ela assinou o termo de adesão, né? Esse termo de adesão, ele vai para dentro do CIATE. Então, Perfeito. ele é o comprovante de que ela realmente fez desculpa, gente, o projeto, né? Então, ela fez o projeto, elaborou o projeto junto com o técnico, então o termo de adesão assinado vai para dentro, vai ser postado, escaneado e postado dentro do CIATE. Perfeito. Deixa eu passar outro aqui. Qual é o próximo? Depois tem um outro documento, Ângela, que também a turma tem que... O termo de adesão é que vai permitir eles receberem o fomento, tá? Sim, me esqueci. Na verdade, aí eu venho para o próximo, que é para conhecer o que é a unidade familiar. E aí eu venho para o diagnóstico, que eu vou projetar aqui também. Então, lembrado da situação atual e a situação desejada? Então, aí é a história do... Arthur, aqui no celular eu não estou conseguindo ver a tua projeção. Tá, eu vou colocar agora. Só um minutinho. Espera aí, só um minuto. Deixa eu só ver se... O próximo documento é do lado da unidade familiar. Veja se consegue ver agora. Estou projetando um diagnóstico. Conseguiu ver, Ângela? Não consegui não, mas pode continuar falando que eu vou complementando contigo, tá? Tá, eu tenho aqui o diagnóstico, a identificação do perfil familiar, quem compõe a unidade familiar, CPF, DAP, se tem NIS, telefone, tem a questão da identificação das pessoas que residem no domicílio, tem um acesso às políticas públicas, se sim ou não. Então, é um questionário padrão, tem 7 páginas, tá? E ele faz parte do início das atividades propriamente ditas junto à família. Ou seja, estão lembrados da apresentação que a gente fez ontem? Esse diagnóstico é que vai identificar a situação atual da família, tá? E com base nele é que vai ser elaborado o projeto produtivo para que a gente vá alcançar a situação desejada. Na verdade, a própria família, tá? Então, esse diagnóstico é um outro documento que deverá ser preenchido para ser lançado dentro do CIATE. Lembrando que também nós temos nosso diagnóstico. Então, lembrando que a gente tem lá dentro do perfil do TECN, e de certa forma ele segue as mesmas perguntas que estão aqui. Tá? Tem muita coisa que pode ser integrada de um formulário e outro. Deixa eu ver qual é o próximo. Arthur, Oi. Arthur, só ajudando. O diagnóstico, na realidade, ele não vai para dentro do CIATE, tá? Ok. Ele vai, o que vai para dentro do CIATE é o relatório individual, é o comprovante da atividade. Ou seja, junto com o relatório, no momento em que você vai lá e faz todo o diagnóstico da família, então a atividade ela tem que ser comprovada através da assinatura do relatório, que a gente chama de ateste, né? Lá tem relatório individual. Então, eu vou já chegar lá. Esse ateste individual que vai para dentro do CIATE. E o diagnóstico, ele tem que ficar, né? Ele, na realidade, ele deveria estar dentro de um outro sistema, que é o SAGE,
Mas aí nós já aí junto com a Alessandra e junto com a Flávia, aqui da informação, está se trabalhando uma forma de esse diagnóstico ele já fica mesmo, né, dentro do próprio TEQUEM, que é o nosso sistema de informatizado de monitoramento. Então, o Ministério vai acompanhar o diagnóstico através do ateste, no CIATE e do diagnóstico que a gente vai estar colocando dentro do TEQUEM, tá? Tá. Eu estou projetando agora a elaboração do projeto produtivo. Por que eu estou colocando essa sequência? Embora, Ângela, alguns documentos, como tu colocou, por exemplo, o diagnóstico não vai para dentro do CIATE, mas isso não quer dizer que não deva ser elaborado. Por quê? Porque existe uma lógica aí na execução do projeto e é aquilo que a gente peca muito na execução. A gente fica muito na questão do ateste. Então, quando vai para aquele projeto que eu vou já projetar aqui, que é da atividade individual, para comprovar que isso foi feito, mas eu tenho uma sequência lógica. Qual é a sequência? Termo de adesão. A família está dizendo que ela vai participar desse programa de fomento através dessa ação de inclusão socioprodutiva e isso vai ser permitido através do serviço de ATE. E esse serviço de ATE, esse serviço de ATE, a família vai ter esse recurso, esse crédito na forma de fomento, não reembolsável, como aquilo que a Cláudia já colocou. Segundo passo, diagnóstico, para identificar a situação atual da família, como ela se encontra, tá certo? Depois do diagnóstico, eu venho para um outro instrumento, que é o que define as atividades, é o que define as visitas, que é o quê? O projeto produtivo, tá? E é esse que nós estamos projetando bem aí para vocês. Tá? Novamente, segue aquela lógica do que vai ser o projeto, se vai ser um projeto individual, se vai ser coletivo, se vai ser com uma parte individual, parte coletiva. Então, tem toda a lógica de como é que esse recurso vai ser aplicado dentro do desenvolvimento da unidade familiar. Quais atividades produtivas serão privilegiadas, serão trabalhadas, dados financeiros do projeto, como é que esse recurso vai ser gasto, tá? Então, tem toda essa lógica. Não simplesmente, lembre, isso aqui não é um recurso simplesmente de chegar, entregou para o produtor, para o agricultor familiar, e ele faz o que ele bem entende. Tem que ter uma lógica de planejamento, tá lembrado? Eu vou para uma pergunta que G. Rebelli fez agorinha. Qual é o sucesso da aplicação desse recurso, desse fomento? Se chama planejamento, tá? Tudo aquilo que Cláudia colocou, bem colocado, se resume numa coisa: saber como aplicar esse recurso, é planejar a aplicação dele. E esse projeto produtivo, ele permite isso. Vamos colocar aqui, 100% vai ser aplicado em uma única atividade, ou não. Parte disso eu vou aplicar com investimento, parte com custeio, parte com atividade não agrícola, tá? Então, isso envolve a questão do planejamento do desenvolvimento da unidade familiar, tá? Ok, Ângela? Mais alguma coisa sobre o planejamento que é feito lá junto com a família, né? Perfeito. O projeto é da família. Isso. Ele não pode ser, até por conta o técnico vai lá e aí fez uma visita e conversou com a família e acha que a família, aquela atividade lá é o ideal para a família. Não pode ser dessa forma, né? Então, perfeito. Ele é feito, ele é decidido junto com a família. Tá? E aí ele pode ser, como o Arthur estava falando aí, ele pode ser um projeto simples, né? Com uma atividade, ou ele pode ser um projeto duplo. No caso aí, ele tem duas atividades. Ou seja, eu posso trabalhar com horta, eu posso trabalhar com aves, eu posso trabalhar com hortas e aves, eu posso trabalhar com panificação, eu posso trabalhar com bolo, né? Então, eu posso, no caso, só um exemplo, no caso lá dos índios, né? Nós tivemos lá da última vez, e aí a mulherada lá estava meio que preocupada e chateada, porque elas pegaram a primeira parcela, né? E entregaram toda para a construção coletiva das casas de farinha. E a segunda parcela, elas estavam querendo para trabalhar com o artesanato. Então, assim, nós conversamos, aí fizemos uma reunião, e aí ficou decidido, na realidade, que seria assim, o projeto, elas usariam, né, toda a primeira parcela, porque resolveria realmente, né, a questão da construção,
da Casa de Farinha, e a segunda parcela elas iam trabalhar com o artesanato, elas iam trabalhar, né, para elas. E a mesma coisa aconteceu lá com o Beltrán, se ele estiver por aí, ele sabe, ele pode nos ajudar lá E, também com Ângela, as tá falhando, mulheres. Ângela. Só um pouquinho mais próximo ao microfone que tá falhando. Tá, dá para ouvir agora? Melhorou? Melhorou, Arthur? Ok, ok. Tá. Então, assim, a mesma coisa aconteceu lá com as mulheres, com o Beltrán. Então, a segunda parcela, elas queriam realmente usar para fazer alguma coisa para elas. E elas utilizaram, então, ficou acertado de que elas fariam isso. E a primeira parcela, elas empregaram toda, né, na questão do aviário. E o projeto, ele não vai, né, ou seja, hoje a gente está colocando dentro do CIATE. Então, a gente está condicionando, né, para receber, ele vai para dentro do CIATE. Mas ele vai, né, para dentro do outro sistema, que é esse sistema que eu falei ainda há pouco, né, que é o SAGE. E ainda nós estamos trabalhando aqui com a Flávia e com o Ministério, porque a gente teria que utilizar um outro sistema, mas o outro sistema que a gente vai estar utilizando seria o sistema da própria instituição, porque o Ministério ele nos dá essa liberdade, né, de que a gente possa trabalhar desde que a instituição tenha um sistema informatizado. Então, esse projeto ele vai ter que ir para dentro do Tequen para que a gente possa fazer esse acompanhamento. Arthur? Oi, Arthur. Só um minuto, deixa eu ligar aqui meu microfone. Deixa eu só projetar mais uma coisa aqui que eu acho interessante. Vou projetar aqui minha pasta. Vocês estão vendo aí os instrumentais que vão ser trabalhados com o Resgatando Saberes Produzindo Sustentabilidade. Foi o que eu projetei agora há pouco. Deixa eu só aumentar aqui a forma para ficar pronto aqui. Termo de adesão, projeto produtivo, diagnóstico, atividade de acompanhamento e orientação técnica, a teste de visita técnica, a teste de diagnóstico, a teste individual do projeto, a teste coletivo de reuniões, custo, ou seja, atividades coletivas. Tem um plano de trabalho e aquilo que, na verdade, é a relação entre a AGERP e o próprio Ministério da Cidadania. O que eu quero falar, pessoal, na verdade, é aquilo que é a minha grande preocupação. A gente acha que executar um acordo de cooperação, principalmente só na lógica a um ACT 17, ou então um ACT 15, quem trabalha lá com mais DH, ou então o próprio Dom Helder, que tem um acordo de cooperação onde chega o fomento, simplesmente parece que a nossa obrigação como extensionista é só preencher esses formulários e postar. Não é isso. Eu acho que o nosso grande problema, e eu estou resgatando sempre isso nas minhas falas, que se a nossa lógica for simplesmente só preencher a teste e o produtor assinar e entregar para o TEC e postar e está resolvido, a gente não faz o que realmente é a nossa missão. E aí que a GERP tem perdido em valor, tá certo? Porque simplesmente a imagem que se tem é que nós estamos só fazendo preenchimento de formulário, e não é. Isso aqui é meio para que eu possa estar realizando nossas atividades e dentro desse programa. Eu acho que isso foi uma sacada muito interessante, quando é construído com base num acordo de cooperação, é construído Arthur? Arthur saiu, Arthur. E Ângela, enquanto Arthur consegue voltar, vendo que o Arthur está falando, pode falar? Pode. Enquanto ele volta? Se apresenta aí, colega. Não, ele falava aí, Ângela, de até ver aqueles vídeos que ela trabalha, ela falando do que elas conseguiram, né? Que elas perderam até assim, aquela, como é que elas disseram, menina, ainda dependência do marido, né?
A partir do momento que elas tiveram esse fomento, elas passaram a depender do marido, já tinha as coisinhas delas por si só depois do projeto. Se tiver aqueles vídeos, pode até depois passar para elas, para todo mundo aí. Eu vou Cliquei no botão deixar, errado aqui. eu vou deixar, Beltrán, esse material todo gravado na sala, né? Na sala de aula. Então, todo esse material vai ficar lá dentro, porque assim, a gente não tem, né, muito tempo para a gente fazer isso. Mas assim, essa tua fala é muito importante. Eu estava imaginando que no final a gente pudesse, de repente, como tu já adiantou, mas que a gente pudesse, de repente, te ouvir, né? Ouvir um pouco do trabalho também, o teu, um pouco do trabalho do Jackson, que o Jackson também tem um trabalho muito bom lá em Alto Alegre. A Flávia deve estar por aí, com certeza. Então, assim, eu queria, de repente, no final, tá ouvindo vocês, a gente fazer o encerramento e ouvindo essa fala de vocês. Tá? Vamos, Arthur! Cliquei no botão errado aqui e acabei fechando foi tudo. Mas o que eu quero, só para finalizar, o que eu quero colocar aí, Beltrán, pela tua fala aí final, é que foi uma grande sacada da GERP, dos coordenadores aí, Vera, Cláudia, Ângela, todos que se envolveram com essa ação do Resgatando Saberes Produzidos com Sustentabilidade, foi que pegaram um acordo de cooperação e transformaram isso em um projeto que tem uma amplitude muito maior. Só que tem uma situação que a preocupação que a gente tem é, se eu não consigo, eu tenho usado muito no planejamento com os regionais, se a gente não consegue medir, a gente não consegue fazer gestão. Então, esses processos de termo de adesão, de diagnóstico, do projeto produtivo, do ateste individual, do ateste coletivo, está passando gás aqui na porta, é assim mesmo? Home office é assim, não tem conversa? Tá? Então, é a forma que a gente tem para fazer uma gestão mais eficiente e saber se o recurso de fomento, esse crédito não reembolsável, ele realmente está sendo utilizado para melhoria da condição de vida ou da qualidade de vida dessas famílias. Eu acho que é aí que está o indicador interessante de sustentabilidade dessa ação. É lá no final, não é só a questão da indicação da renda, mas a questão pode ser da renda, mas pode ser de uma prática agroecológica, pode ser a questão vamos colocar, da garantia da segurança alimentar. Então, é isso que é interessante do serviço de ATE. Sabe por quê? Eu volto aqui ao que Cláudia falou. Eu só posso conseguir colocar essa família em um patamar superior se esse projeto realmente for relevante para a família e der resultado. E esse resultado não é os atestes, a gente postando no CIATE, não é os registros dentro do TQN. O resultado disso é o desenvolvimento da unidade familiar. É isso que é importante. Eu acho que por isso que se torna esse projeto, ele se torna muito interessante do ponto de vista que ele foi colocado, tá? E aí a gente tem que colocar na cabeça que o projeto é realmente o resgatando saberes e produzindo com sustentabilidade. Tá bom? E aí, Arthur, É isso aí. quando tu falou, hein, Arthur? E aí, quando tu falou essa questão aí que não é só a questão de colocar o ateste, de colocar, né, esse material no sistema, a gente vê assim, ele é um acordo, né? Ele foi assinado, então esse acordo, você pode ver que nesse acordo eles vão só fazer essa transferência de renda para nós e a responsabilidade nossa de fazer com que essa renda, né, junto com a família, se transforme em algo muito maior, né, uma segurança muito maior, é nossa, é da ATE, né, quanto profissional. E assim, os documentos nós temos realmente que colocar. Tá? Temos que colocar porque nós temos que comprovar, nós temos que fazer uma prestação de conta com eles. Então, esse documento é importante por conta disso. Nós temos que botar lá, nós temos que fazer essa prestação de conta com o Ministério, até porque para que a instituição não fique numa situação complicada, né? E a gente possa receber muito mais. Mas eu digo que, é como o Arthur disse, a grande sacada realmente é essa, é a gente trabalhar o acompanhamento, a assistência técnica junto com ele. Nós temos aí o quê? Ainda 2 anos, né? Praticamente 2 anos, né? 2022. Então, nós temos ainda aí pela frente, né? 2 anos para que a gente possa trabalhar. Temos projetos aí que já estão concluídos, mas essas famílias nós não vamos poder deixar de lado porque os projetos estão concluídos. Né? Nós temos aí que fazer o acompanhamento técnico, todo o trabalho com essas famílias.
Não é isso, Arthur? É isso, Oi, Ângela. Arthur. É? É isso mesmo. Então, assim, o Arthur mostrou para vocês aí o formulário. Tá falhando, Ângela. Falhou, Ângela. Tem que repetir. Oi, agora está escutando? Então, assim, Ok. o Arthur mostrou o formulário do diagnóstico, mostrou o formulário do projeto e mostrou os atestes. Então, assim, a gente tem um compromisso realmente de cada vez que a gente faz uma reunião, de cada vez que a gente faz uma visita, a gente tem que trazer esse ateste, porque a gente tem que estar, independente do trabalho, né, que a gente vai estar fazendo lá, mas a gente tem que fazer isso, a gente tem que estar comprovando as nossas atividades dentro do sistema, dentro do CETES. Seja ele o Tequen, né, seja ele o SAGE, que é um outro sistema, ou seja, ele se até, mas a gente assumiu o compromisso realmente de comprovar, de fazer, eu digo assim, a grosso modo, de fazer o pagamento, né, com esses comprovantes da nossa, do recurso que está sendo trago para a gente. E aí a gente ia fazer a nossa parte, que a nossa parte realmente é essa, é fazer esse papel de facilitador, né, das políticas públicas, né, fazer esse papel todo de fazer o papel de até mesmo, de chegar, né, até o agricultor. E, Arthur, eu tenho uma sugestão, né? Eu estava pensando, a gente está aí com o Jackson, a gente está aí com o Beltrán, a Flávia também deve estar por aí, né? A gente pode ouvir também a Gerbélia e o Inácio. Então, assim, a gente poderia estar ouvindo, né? Os meninos estão com uma experiência muito boa. O Jackson já, né, tem um trabalho que ele faz aí junto com em apoio com a prefeitura. Lá ele tem 80 beneficiários. Dos 80 beneficiários dele, alguns não conseguiram receber o fomento, até por conta daquilo que eu mostrei para vocês lá no início, que eles não receberam o fomento porque eles não estavam aptos, eles já haviam recebido o fomento anteriormente, ou foi uma questão de documentação, mas nem por isso ele deixou de dar assistência a esses beneficiários. Mas ele já tem alguns que já estão aí comercializando, ele já inseriu eles aí em algum outro programa, então eles poderiam, de repente, estar conversando com a gente, falando das dificuldades e como foi que eles conseguiram trabalhar isso. O Beltrán também é a mesma coisa, poderia estar fazendo com a gente. A Flávia está aí conosco, né, Flávia? Então, a gente poderia, de repente, estar trabalhando. Tem o pessoal do Duelda também, que, de repente, poderia estar ajudando, né? Porque eu acho que a gente pode estar trocando essas informações, já que a gente vai estar trabalhando juntos também, né? Vamos lá? Wender, tu tá compartilhando tua tela, Wender. Cancela bem aí, amigo. Sim, Ângela, pode ser. Tranquilo. Então, Pode sim. vamos lá, ou Flávia, ou então o Jackson, alguém pode, de repente, aí, o Beltrán, né? Poderia estar trabalhando com quem queria aí estar trabalhando com a gente agora, pode ser? Oi, bom dia. Bom dia, Jackson. Bom dia. Bom dia, pessoal. Ângela, não vai dar para mim estar falando a minha experiência, porque eu estou aqui na beira tô aqui na beira da estrada. Muito carro passando. Eu estou na oficina, na verdade, e está muita zoada aqui, muita zoada. Eu não vou conseguir fazer essa explanação. Tá? Só deixando, só para dizer o que está acontecendo, porque eu não vou fazer essa explanação agora, viu? Ok, mas o Beltrán tá aí e a Flávia também, tá? Eu tô aqui na oficina, aqui mexendo no carro, que eu tô viajando com ele. Aí não vai dar de eu falar, viu? Porque tá muito carro, passa muito caminhão aqui na porta, aqui onde eu tô. Tá? Tranquilo, Jacques. O bom é saber que onde você está com acesso aí no Resgatando Saberes, produzindo com sustentabilidade, até na oficina. Isso é bom. Graças a Deus. Tá, bom dia, um abraço. Beltrán tá aí. Bom dia a todos. Beltrán Regional de Imperatriz. Claro, Beltrán.
Tudo bom, Arthur? Grande Cláudia Cascais, estou com saudade, minha preta. Não cheiro. Bom dia. Todo mundo, a equipe da GEP, nossa, todo Maranhão. Pessoal, esse projeto, na verdade, ele foi inovador, né? É um projeto inovador, um projeto que ele veio somar, né, com o nosso município. A princípio, a gente teve a desconfiança, né? Como sempre, um projeto novo, um projeto desse. E aí, ainda tem a questão dos envolvimentos políticos, aquela coisa toda. E a gente conseguiu guardar esse projeto para quem realmente precisava, para quem realmente tinha necessidade. E fomos a campo, né? Desafio, ir a campo, levar uma coisa nova. E, graças a Deus, a gente conseguiu esse público, né? Que tem muita gente, às vezes a gente pensa que não, mas tem muita gente que está precisando desse empurrãozinho, dessa ajuda. E o projeto veio a somar, né, com essas comunidades aí. A gente conseguiu fazer. E aí a gente ganhou destaque, assim, com relação ao projeto trabalhar com as mulheres. Então, eu fiquei até... Os meninos, quando vieram fazer a vistoria, Túlio aí, que é o nosso motorista aí, nosso colaborador, rapaz, tu trabalha com esse tanto de mulher. Eu disse, rapaz, eu não aguentava um negócio dele. Mas a gente trabalhou, está trabalhando com essas mulheres, foi um desafio entrar nessas comunidades, trabalhar com elas, e aí a gente viu, assim, a transformação, né, que teve esse projeto. Ângela tem até uns vídeos que eu enviei para ela, para a Alessandra, deve ter visto também, com relação a elas dizerem, né, que elas estavam autossustentáveis, já independente do marido, elas já poderiam ter seu poder de compra, né, através do projeto que veio ajudar elas. Eu tenho uma declaração de uma produtora da comunidade que ela disse que estava vivendo do projeto. Ela disse que não sabe como foi que Deus lembrou dela na hora exata. Esse projeto caiu na mão dela, ela produziu horta, né? E depois, na época mais difícil assim, da vida dela, que ela não tinha renda de nada, perdeu até o Bolsa Família, depois voltou, e aí ela começou a trabalhar com a horticultura, né? E aí, Vitura está através do projeto inicial. Tem várias mulheres que estão vivendo hoje com esse projeto, né? Vendendo frango, vendendo o projeto, a parte de horticultura, cheiro verde, alface, e está sobrevivendo, tendo uma alimentação diferenciada, né? Que isso aí é o primeiro propósito nosso, de uma alimentação primeiro para elas, cuidar da alimentação, né? Saco vazio não segura em pé. Uma vez eu fui até questionado com relação a isso, quando eu falava da sustentabilidade. Aí o cara, rapaz, tem que ver dinheiro. Aí eu disse, não, rapaz, a gente tem que primeiro ver que a pessoa, sem ela ter uma autoestima, até mesmo de alimentação, se ela não consumir, se ela não comer bem, como é que ela vai vender? Não tem nem o que vender, na verdade. Então, eles passaram a produzir, se alimentar melhor, que era o nosso primeiro objetivo, né? Segurança alimentar. E após essa coisa, o excedente começaram a vender. Dona Ernestina, moço, precisa ver ela tem tudo que você pensar dentro do canteirinho dela, lá na hortinha dela, fez toda caprichadinha, cercadinha de talho de coco para render mais o dinheiro, e hoje ela está se alimentando bem com a família dela é enorme, ela sobrevive da horta e ainda vende o excedente, graças a Deus, tem uma grande, uma rendazinha razoável, né? Não vou dizer uma grande renda, mas está com uma renda boa. E também as outras, né, que estão vendendo frango, estão todo mundo animado, todo mundo satisfeito com o projeto. E aí a gente tem muito a agradecer, né, a Deus, a GEP, por ter lembrado do nosso município. Porque eu acredito que cada município que recebeu esse projeto vai agradecer no futuro, ou já está agradecendo, né? Principalmente no nome dos agricultores familiares, que é o nosso ponto focal, né? Nossos agricultores familiares. Mais ou menos isso, gente. Para não tomar nosso tempo todo, tem muita gente para falar ainda. Muito obrigado, estamos juntos. E lembrando, Beltrán, que você está trabalhando aí só com os 70 primeiros, né? Porque tu ainda me deve aí 10 beneficiários ainda, né? Para a gente colocar, completar o teu grupo, né? Todos os dias eu cobro isso dele, gente. Na verdade, ele é muito bom extensionista, mas, sabe? Mas na hora dos papéis aí, dos comprovantes, eu só falta enlouquecer com o Beltrán, tá? É assim, gente.
A Ângela falando desses projetos, desses papéis, desses 10 que está faltando, mas quando o projeto engatou, você tem a demanda de visita, demanda de tudo. A gente ir para comércio, fazer compra, comprar pintinho, comprar tela, comprar. Aí o tempo engatou, o negócio fechou. Então, a gente teve muita dificuldade assim, de juntar mais documentos, questão de tempo mesmo. Que aí, além do ACP-17, aqui nós temos o PA, o PENAI, nós temos que tomar conta. E aí requer questão de DAP, visita de DAP, técnica mandatória. Meu amigo, quando o cara chega à noite em casa, tá só o bagaço. Mas a gente vai conseguir fazer esses 10, velho. Pode deixar. Ah, Não tem vamos problema, sim, com Beltrão. Então a gente conversa aí. certeza. Não se preocupe, Tá não. bom, A então, gente meu conversa filho. depois. Obrigada, Beltrão. Vitor. Tá, Vitor quer falar aí, Ângela. E Vitor, por favor. Vamos lá, Vitor. Oi, Vitor, a gente está te escutando. Certo. Bom dia a todos e todas. A gente está escutando, Ouvindo? mas tem alguém com o microfone ligado aí, gente. Tranquilo, Vitor. Bom Pode dia a falar. todos e todas. A participação que o município de Bom Jardim recebe resgatando saberes e produzindo com sustentabilidade. Haja visto que há 2 anos a gente começou um trabalho com os indígenas da aldeia Januária, terra indígena Pindaré. A gente começou a trabalhar com eles, a gente trabalhava apenas com 5 famílias, e aí a gente foi trabalhando a questão da produção com eles, a entrega de sementes, a produção, acompanhando a produção, e aí depois inserimos eles no PENAI e no PA. Certo que no primeiro ano a gente trabalhou com 5 famílias, no segundo ano a gente já conseguiu trabalhar com 20 famílias, e aí trabalhamos o PROCAF no ano passado, e assim, é muito gratificante trabalhar com os índios e ter mais essa oportunidade de ter o fomento para desenvolver melhor atividade. A minha pergunta é que aqui no município de Bom Jardim a gente tem 2 terras indígenas, tem a terra indígena Pindaré e tem a terra indígena Caru. Eu gostaria de saber se esse fomento, se esse programa é direcionado a um território ou a gente pode fazer a seleção do... O Vitor caiu a ligação. Deixa ele voltar que a gente vai completar. Enquanto caiu a ligação dele aí, a gente pode estar ouvindo outro colega, né? Que queira se pronunciar. Flávia? Ângela, ele foi fazer uma pergunta. Vitor, responda a pergunta, Vitor, porque caiu bem na hora que tu tá perguntando. E reside nos 2 territórios. É isso que eu gostaria de saber. E assim, logo, hoje a gente está em... Oi, Arthur, não entendi sua pergunta. Na hora que tu fez a pergunta, caiu a tua conexão e a gente não entendeu a pergunta, entendeu? Repete a tua pergunta. A questão da aplicação do recurso nos 2 territórios. Foi bem que caiu a tua conexão. A minha pergunta é assim, nós aqui em Bom Jardim nós temos 2 territórios, que é o território Pindaré e o território Caru. A minha pergunta é, existe direcionamento para esse trabalho ou eu posso selecionar famílias dos 2 territórios para execução do projeto? Pode. Pode. Elas estão dentro do município de Bom Jardim e a seleção pode ser feita, sim, de acordo com a demanda, né? Então, independente de ser o território do Pindaré, do Caru, mas estão dentro do município, porque a seleção foi para dentro do município, então não vai haver problema não, tá? Ângela, seria interessante para o Vitor... Agora seria... Oi. Deixa eu só colocar. Seria interessante ver com o pessoal que já tem atuação aí das organizações dos indígenas para direcionar, ter uma conversa com eles para direcionar. Por que eu digo isso? Porque, de repente, você pode encontrar aquele fato de já ter recebido alguma coisa, né? Até porque Bom Jardim está coberto também pelo pessoal do ISPN.
E Cláudia, mas assim, já tem até já foi feita até uma reunião com o pessoal do ESPN, e antes da pandemia tinha ficado marcado até para a gente se reunir exatamente para decidir isso, né? Então eu estou colocando respondendo para ele, só a questão mesmo da demanda, porque está dentro de um município. Mas a forma como a gente vai ser trabalhada, a gente ainda vai sentar, né, com o próprio ESPN, porque isso foi uma demanda deles também, né? Eles estão juntos, então nós vamos sentar e vamos realmente ver tudo isso, trabalhar dessa forma, tá? Tá, mas só tem um detalhe, viu, Ângela? Para a gente não pulverizar demais, tá? Não, Porque tudo aí isso você vai ser. não dá capilaridade. Eu só estou colocando isso para que a gente racionalize o uso desses recursos da melhor forma possível, considerando, né, as necessidades locais e a forma que fica mais prático para ele também executar, né? E aí eu me preocupo, às vezes, com a questão da logística. Nós estamos enfrentando esse problema, né, com o Zedoca, né? É só a título mesmo da gente pensar bem direitinho como vai fazer. Agora, é isso que tu falaste, né? Vai depender muito, né, da demanda existente, né, e que ele tenha capacidade de atendimento. Tá. Mas essa conversa com certeza já existe, a Maísa, né, está intermediando, então já existe toda uma conversa para a gente iniciar os trabalhos, mas aí depois de toda uma reunião, de todo um acerto aí junto com o próprio do SPN aí dentro de Bom Jardim, tá? Mais alguém, gente? Tem Antônio. Oi. Porque papai fala para falar. Obrigado, isso aí. Tá desligado. Aí. Cadê o som, irmão? Tá desligando. Bom dia. Bom dia. Bom dia, seu Antônio. Seja bem-vindo à equipe, né? Obrigado. Eu trabalho sou lotado em Bernardo do Mearim. Lá em Bernardo do Mearim, lá tem uma empresa, né, que está com o Dom Helder, né? Só que essa empresa, lá, as pessoas sempre reclamam que eles vão lá 4 meses, né? Ele não se envolve, né? Aí lá em Bernardo, eu trabalho com 220 extrativistas. São 220 mulheres, né? Aí, seguinte, então a lista aí só é 50. Aí eu queria saber se pode, por exemplo, botar 10 no povoado, 10 de outro, porque elas são pertinho dos povoados, né? A minha pergunta é essa. E também sobre esse fomento, eles lá não pagaram fomento, essa empresa, né? Do Noel, lá não pagaram, pagaram só para 2 pessoas, de 23. Aí, né, ele me perguntou assim, rapaz, isso aí eu não sei, porque isso é uma empresa. Aí essa que é a minha dúvida. Tá. Eu acho, Arthur, tu pode responder essa questão do Noel daí, a questão da empresa, né, que deve ser aquela empresa, né, de monitoramento, porque nós não temos uma atuação do Dom Helder, né, quanto à GERP lá em Bernardo Mearim. E assim, a Cláudia, seu Antônio, acabou de falar, lá são só 50, mas a Cláudia acabou de falar aqui e deixa isso bem claro. E também a metodologia nossa que está dentro do plano de trabalho, essa questão da pulverização. Muito embora o senhor tenha lá 200 beneficiários, são 200 extrativistas, mas assim, é bem complicado a gente pegar e estar concentrando, estar pulverizando 5 em um, 5 em outro, 10 em outro, então a gente tem que realmente ver como é que a gente vai estar trabalhando. E assim, se o senhor tem 200, né, o senhor trabalhando 50, com certeza, né, da forma como vai ser feita a metodologia de trabalho, mesmo que as outras 200 não tenham fomento, mas elas com certeza elas vão ser trabalhadas, né, nessa metodologia de até aí, né, coletiva e comunitária, não é isso, Arthur? Certo. Outro bem aqui do problema é o seguinte, que lá os povoados vai ser a base, se der 1 quilômetro, meio quilômetro um para o outro, colado, né? Os povoados. Onde eu vou separar selecionar as pessoas, né?
Estão um pertinho do outro. Aí lá a minha ideia é tirar mesmo aquelas pessoas mais carentes mesmo, né? Para botar nesse projeto, né? Mesmo, as mais mesmo necessitadas. Né? E você vai estudar. Nós vamos fazer esse planejamento, né? Vamos fazer esse planejamento aí juntos. Ainda eu falei no início que, mesmo sendo através aqui da internet, mas a gente vai estar trabalhando todos os municípios aí, com todos os técnicos de forma específica. Então, com certeza, nós vamos estar conversando com o senhor, conversando, né, da melhor forma que a gente vai poder estar trabalhando, certo? Certo, E aí, quanto ao Noelder, eu não tenho, né, essa resposta, eu acho que o Arthur aí pode estar respondendo para ele, né, Arthur? Tá, eu cheguei aqui, Vai, Pedro, Antônio, vai. Outra coisa também que sobre a coisa, né, às 17 aí eu mesmo não entendo nada, que aqui nunca houve, né, essa chamada para cá. Eu sou o primeiro, vai ser Bernardo, né? Aí eu não sei de nada sobre esse preenchimento desse formulário, né? Aí depois vocês vão me dar como é que se faz, né? Não, nós vamos sim, seu Antônio. Eu vou estar junto com o senhor e a gente vai fazer esse acompanhamento. E rapidinho o senhor vai aprender a fazer, com certeza, tá? Certo, tá bom, pois tá. Seu Antônio, o senhor lembra da última vez que eu tive reunido com vocês em Pedreiras, que o senhor me falou que estava trabalhando com as quebradeiras de coco e com a subvenção? Lembro. Pois é, o senhor foi presenteado e escolhido exatamente pelo seu depoimento, viu? Foi então. Obrigado. Vamos lá. Existe uma empresa, Antônio, que foi contratada aí pela Anatel e está vinculada até, parece que é a Universidade de Brasília. Não sei se eu não tenho certeza se é a Universidade de Brasília, tá? Mas parece que a conversa ou era a Universidade de Brasília ou era Lavras. E a ideia era fazer um monitoramento dessas ações junto às às empresas de ATEC vinculadas à Anatel. E parece que aqui no Maranhão é a Monitora, parece que é isso, né? Só o Josenildo para tirar essa dúvida. E eles estavam fazendo essa avaliação junto aos beneficiários, se receberam fomento ou não, tá? É a questão do serviço de assistência técnica, como estava acontecendo. Isso era uma avaliação para o programa. E Cláudio já colocou aí que foi... É Bernardo Mearino, né? O caso aí, Cláudio? É, Bernardo Mearino. Estou vendo aqui que são 50 beneficiários para Bernardo Mearino. Mas tu tem que levar em consideração, Antônio, é uma questão mesmo operacional, e Cláudia já abordou isso aqui, tanto na resposta aí para a Vitor como para ti. Tu tem que ver a tua estrutura para atendimento, então não pulverize. Quanto mais concentrado e venha facilitar teu trabalho, o direcionamento que a gente está dando é esse, tá? Se eu tenho uma comunidade onde eu tenho famílias com perfil para ser atendido por esse programa, e aí são famílias de extrema pobreza, concentre nisso, porque facilita teu trabalho e facilita até a utilização da própria estrutura que tu tem. Porque se você espacializar demais, dispersar demais, você pode ter problema na execução disso. Aí vai aquela dificuldade de combustível não deu, o carro não foi suficiente, eu não tive tempo, porque eu fiquei muito mais tempo em deslocamento do que em atendimento, então é ter o planejamento, tá? Então a gente volta novamente a essa palavra, planejamento. É o planejamento da execução do projeto pela família, mas o teu planejamento como serviço de assistência para melhor atender esse público. Objetivo. Ou não, Gênero? Eu queria falar, essa questão da pulverização, né? Eu queria falar com experiência lá de Alcântara, que esse foi um grande entrave que nós encontramos, eu e o Inácio, assim que a gente assumiu lá em Alcântara, foi essa pulverização. Os diagnósticos iniciais, eles não foram feitos de forma planejada, né? Simplesmente foram fazendo, e de repente, quando a gente viu que assumiu, a situação estava muito pulverizada, então realmente isso dificulta muito, né? Passar pelos colegas que ainda vão passar por esse processo, que
quanto menos pulverizado tiver, é muito mais eficiente para você fazer as atividades coletivas e tudo, todas as atividades de forma geral, né? Principalmente no município, que demora muito, porque a distância da sede da GERP para as comunidades são assim, de acesso difíceis e longe, né? Em Alcântara, tem local que a gente demora demora 1 hora, 40 minutos para chegar, né? Então, assim, isso atrapalha bastante mesmo a eficiência e a agilidade das atividades. E realmente é um complicador essa questão da pulverização dos diagnósticos. Em relação às mulheres, eu vejo que lá em Alcântara também elas têm participado bem mais do que os homens, elas estão mais à frente do que os homens. Então, assim, a gente está tendo bastante contato mais com mulheres do que com os homens, elas estão bem mais ativas, né? E acho que outro entrave que a gente tem em Alcântara, no caso, é a parte comercial mesmo, de comercialização, de escoamento do produto. Então, isso é um outro gargalo que a gente tem enfrentado, é um outro desafio de como está resolvendo essa problemática, mas a gente já tem trabalhado bastante em cima disso. A gente tem produtores que são muito comprometidos, que evoluíram assim, de uma forma que a gente nunca nem imaginou que conseguisse fazer até milagre, digamos assim, né? E outros que não conseguiram sair ainda da compra de um animal. Então, realmente, tem uma variação muito grande, e lá, como nós temos bastante produtores, a gente consegue ter essa diferença, a gente consegue ver essas diferenças do comprometimento, às vezes. A gente trabalha com eles, conversa, mas realmente tem alguns que não são tão comprometidos, mas, graças a Deus, a gente tem visto que isso tem acontecido com a minoria. Obrigado, Gerela. É isso mesmo. Mais alguém? Flávia, ainda está aí, Flávia? Bom dia. Estou aqui sim. Bom dia. Flávia, direto de Itapecuru, Maranhão. Vamos lá. Pedrinhas de Itapecuru. Pedrinhas de Itapecuru. Pessoal, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Nós temos muitas experiências boas aqui também, graças a Deus. No início, a gente sempre acha as dificuldades, como os colegas estão colocando, a questão da pulverização realmente é complicado. O acesso das comunidades, aqui em Itapecuru a gente tem comunidades que realmente são muito longe, né, para a gente chegar lá. Então, isso realmente é um entrave. Mas nós temos algumas comunidades que são mais próximas e nós estamos conseguindo fazer esse acompanhamento. Nesse período de pandemia foi bem complicado, assim, como vocês sabem, mas em alguns povoados a gente consegue contato, né, e nós ficamos acompanhando da melhor maneira possível como é que estava o andamento dos projetos. E aí eu quero destacar para vocês duas experiências de quando nós estávamos fazendo a busca ativa, né, dessas famílias. Nós encontramos a Rosilda, que inclusive, né, foi colocado agora um vídeo dela, da experiência com as aves, e ela teve alguma resistência, né, de não querer e tudo, e a gente conversou. E quando eu fui fazer a visita dela agora, eu falei assim, eu vejo um olhar totalmente diferente, porque no início ela teve uma resistência e hoje eu percebo que ela está muito entusiasmada. Ela colocou a primeira etapa, fez tudo direitinho, acompanhamos, vendeu, porque ela tinha muito medo, eu não vou vender, não vai dar certo. E foi a primeira que conseguiu vender todas as aves. E aí agora já colocou a segunda etapa e está realmente muito animada. Então, para a gente é muito prazeroso, né, ela ter dado, né, ter feito essa mudança, ter acontecido e o projeto ter dado muito certo. E uma outra experiência que a gente tem é com a Naide também, né, de um outro povoado, do Campo Rio. O que acontece? Ela, nesse período agora de pandemia, ela disse que foi para ela um momento muito, muito bom ela ter feito o projeto, ela ter realmente acreditado, porque ela não recebeu nenhum auxílio, né, não deu certo para ela receber o auxílio, e com a venda das galinhas, ela conseguiu, esses meses, foi quando ela conseguiu comprar as coisas para ela, para casa dela, e já colocou a nova etapa, né, já colocou outras aves. Então, assim, nós temos experiência de pessoas que também já estão colocando para o PAA, né, as meninas que investiram
né, o projeto de horta, né, vendem nas feiras. Então, assim, nós acreditamos que fosse dar muito certo, e elas também acreditaram no nosso trabalho, né, de estar com elas lá, e está sendo muito gratificante. A gente sabe que tem as dificuldades, que tem aqueles que realmente não fazem, né, a gente vai lá e conversa, mas tem as experiências que dão muito certo, né, e nós estamos aqui para que outras experiências boas também possam vir, né. Ô, Flávio, obrigado. É disso mesmo que a gente quer ouvir, tá? São essas experiências, ou seja, através de um recurso de fomento, dentro de um processo de inclusão socioprodutiva, você consegue mudar uma realidade de uma família. Esse é o objetivo do programa, tá? Obrigado. Obrigada a vocês. Quer dar uma palavrinha para o Gleidson? Cadê você? Oi, bom dia. Bom dia, Gleidson. Olá, Gleidson. Bom Beleza. dia, agora tô olhando. Deixa eu dizer, eu tive até que me afastar de um escritório, eu fui para outro para poder ter uma internetzinha melhor para estar conversando. Eu não estava conseguindo estar tendo acesso bacana com vocês, o áudio não estava legal. Sim, galera, o que eu tenho assim, na questão da pulverização, como já está sendo comentado com todo mundo, a pulverização para linhas, a gente selecionou justamente pessoas em áreas quilombolas e aquelas pessoas que são de áreas ribeirinhas que ficam mais nas proximidades da cidade, porque a dificuldade de acesso para nós aqui em Barreirinhas é muito grande, entendeu? Então a gente saiu mais, se prestar atenção nas nossas listas das reuniões coletivas, são bem concentradas nos povoados, aqueles povoados realmente que tinham aquelas pessoas que poderiam estar aderindo ao projeto. E a gente teve uma certa dificuldade já no finalzinho, dificuldade de encontrar essas pessoas, porque o que acontece? A gente sai acompanhando aquela lista que eles enviam para a gente lá do Ministério, mas boa parte das pessoas a qual a gente ia procurar, as pessoas recebem um Bolsa Família, tinha lá o cartãozinho, mas não estavam na lista do CAD único que foi fornecido para a gente, entendeu? Então, nós tivemos vários problemas, como a companheira Ângela aí é ciente disso, de recursos que não saíram. Nós temos 270 fomentos aqui em Barreirinhas, até agora nós recebemos 119, parece que o total é 119, entendeu? 30 ainda está por fazer, que vai ser feito agora com esse retorno, a gente vai concluir. Então, a questão da pulverização é centrar o máximo possível, acompanhar só aquelas pessoas realmente concentrou, que esteja naquela relação, para não ter essa dificuldade que a gente estamos tendo hoje, não veio recurso para o agricultor, aí o vizinho dele recebeu. Ah, mas por que meu vizinho recebeu e eu não? Aí até nós ficamos assim, às vezes, sem saber o que responder para o agricultor, entendeu? E agora nós também temos as nossas recompensas aqui em Barreirinhas, viu? Como a gente teve postando até no grupo do ACP essa semana, da companheira Mariângela, o Projeto Banana e Piscicultura. Temos vários outros projetos que, inclusive, como eu voltei a campo, recebemos o carro agora essa semana passada, já comecei a voltar a fazer as visitas de campo. Aí eu vou estar tendo um andamento e postando também os projetos que a gente está tendo sucesso, como a gente tem também projetos que não estamos tendo sucesso aqui em Barreirinhas. Tem vários projetos aqui em Barreirinhas que as pessoas estão, tipo assim, que se afastaram. O nível do projeto era para isso daqui, ele se afastou, não está concluindo o projeto, já recebeu a primeira parcela, eu já identifiquei essas pessoas, já vou estar essa semana entrando em campo para estar acompanhando elas, para ver o que é que está acontecendo, entendeu? E é isso, a gente tem que lutar e fazer tudo correto e prestar bastante atenção na questão da postagem do Ciatec. É um negocinho também que às vezes a gente pensa que é uma coisa fácil e acaba sendo lá no final uma coisa bem complexa, para não se perder. Essa galera nova que está entrando, os novos companheiros, que eu fiquei sabendo aí que está entrando uma equipe até boa agora,
é uma coisa que a gente tem que estar se ligando muito, tem que estar atento ao CIATE. Eu, que já trabalhei com outro meio de CIATE, já estou na GERP aqui do Maranhão, já vai fazer já 3 anos. Estou com umas pendências de atraso no CIATE com a companheira Ângela, inclusive ela até me cobrou sexta-feira. Então, é uma coisa realmente que a gente tem que focar, prestar bastante atenção, não pulverizar, trabalhar na linha. E outra coisa, pessoal, sigam as orientações que Dona Ângela passe, porque eu vou lhe dizer, essa mulher para mim é uma segunda mãe que eu tenho, viu? E muito obrigado. Coisa boa! Isso aí, Ângela, é para dispensar a tua cobrança para ele, entendeu? Né? Tá certo. Obrigada, Gleidson. Mas a equipe que está entrando aí é tão boa a equipe quanto vocês, tá? A gente só está juntando aí, né? Saberes, conhecimento, experiência. E tem mais alguém, gente, que queira falar a respeito? Eu vejo aí o Joseval, né, Joseval? Seja bem-vindo à equipe. O Joseval também é do Dom Helder, mas se quiser falar alguma coisa, nós temos aí o Carlos Aguiar, né? E tem aí o Edmar. Vamos conversando, gente. Isso aqui é um espaço, né? Que é para a gente encerrar, que é uma troca de experiência, né? A gente está encerrando já, falta só 5 minutos para a gente encerrar, mas eu acho que essa vertente que foi dada aí pela fala de Gleidson, pela fala da Flávia, do Beltrán, do Vitor, ela faz uma espécie de um resgate de lições aprendidas aí em 2019, 2018, 2019, 2020, ou seja, como a gente superar essas dificuldades. Eu acho muito interessante. Alessandra? Oi, bom dia a todos, todas. Estou aqui escutando. Mas aqui nós, Arbeli, mas aqui nós temos um grupo que terá grandes desafios, né? Um trabalho grande, o trabalho que está vindo. Às vezes os meninos aqui, os técnicos que estão envolvidos com o Dom Helder podem estar se sentindo um pouco ainda confusos, o seu Antônio lá em Bernardo do Mearim, mas nós estaremos dando um apoio maior a essas pessoas, aos técnicos que estão entrando agora no projeto, tá bom, seu Antônio? E também Joseval, os técnicos da Regional de Codó, porque o intuito, quando se resgatou, se aditivou esse projeto, o ACT, era justamente preencher, no caso do programa Dom Helder, aqueles municípios onde o fomento, o ANA até não conseguiu dar para a sua totalidade. Então, a gente conseguiu uma ampliação no fomento para poder ajudar aquelas famílias que ficam justamente, né, se questionando, porque parte receberam o fomento e outros não. E também tivemos, né, a expansão para alguns outros municípios, como Urbano Santos, que eu não estou vendo aqui o Luiz Fernando, Ângela, depois a gente conversa. Ele foi chamado? Não vi, não vi. Foi chamado. O e-mail foi para todos. Agora. Isso, Luiz Fernando, nós temos o seu Antônio, Bernardo do Meari, Edésio Cuicatu, temos Santa Rita, então é um projeto que ampliou, mas não quer dizer que os que já estavam, né, no batente não estejam com problemas, mas nós vamos tentar resolver todos. Eu gostaria só de agradecer, né, nós estamos encerrando este curso por agora, parabenizá-los pela atenção, né, que vocês pararam um pouquinho o tempo, todas as tarefas de vocês para dar atenção aqui aos nossos colegas, parabenizar a Ângela, ao Arthur, a Cláudia, ao setor de capacitação, que nos deu total apoio, e principalmente a vocês que estão aqui, né, dando todo esse prestígio para este curso. Eu gostaria de convidá-los para amanhã também, às 9h, a Gabriela Prudenzi, ela é a nossa assessora lá no Ministério da Cidadania, que está à frente do programa Fomento Rurais. É ela que nos dá esse amparo quanto a fomento, quanto aos projetos. Vai ser uma discussão rápida com ela vai apresentar e reafirmar o compromisso, né, do governo federal no repasse dos recursos para o fomento. Então, amanhã, muitas coisas, muitas dúvidas que vocês estão tendo, será uma ótima oportunidade de vocês estarem discutindo com a Gabriela. Ela é gente boa demais, está desde 2017 nos dando apoio, tanto nesse, como também no Mais IDH. Então, eu convido a todos amanhã para estarem presentes aqui às 9h, o link, a Ângela e junto com a Regiane vão estar passando para vocês.
Então, eu só gostaria de agradecer a todos e contar com o apoio de vocês amanhã para a gente fechar esse ciclo de conversas sobre o ACT 17 e partir mesmo para as outras atividades tal presenciais na medida do possível e outras demandas que virão para a gente começar esse trabalho onde nos municípios, principalmente, onde a gente ainda não começou com a seleção dos agricultores, tá bom, gente? Então, até amanhã e conto com a presença de todos amanhã com a Gabriela, tá bom? Um abraço a todos e tenham um bom dia. Obrigado, pessoal. Quem quiser, tá bom, está aberto. Bom dia, gente. Tchau. Bom dia. Obrigado. Até amanhã, né? Até amanhã, gente. Amiga, mas amanhã não pode ser dessa forma, né?